Bem-aventurados os que são misericordiosos. E este tema 2 trata de uma das 8 bem-aventuranças que fazem parte dos ensinamentos proferidos por Jesus no Sermão da Montanha. Este episódio é dos mais valiosos ensinamentos que nos foi deixado, ao ponto de Mahatma Gandhi afirmar: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Tais ensinamentos são de uma beleza sem par e de uma profundidade que abarca todas as lições evangélicas, com características da vida prática e com significado pessoal, consoante o conhecimento espiritual de cada um de nós. As bem-aventuranças, na filosofia grega, significa felicidade, sendo que a felicidade é o fim último e bem supremo do homem, o que constitui o verdadeiro sentido da vida. São as chamadas regras para uma vida feliz que tanto almejamos. Embora este trabalho se pretenda apenas para o tema bem-aventurados os que são misericordiosos, eu irei fazer, porque acho que é importante, um breve resumo das 8 bem-aventuranças, bem como quais as suas virtudes deixadas como ensinamento por Jesus no Sermão da Montanha. Então são elas: bem-aventurados os pobres de espírito, que são cuja virtude é a humildade, são aqueles que reconhecem que não possuem qualquer autossuficiência espiritual e sendo humildes, reconhecem esse estado em que estão. Bem-aventurados os que choram, são aqueles que se entristecem e se quebrantam diante das suas fraquezas e do pecado, têm como virtude o pranto. Bem-aventurados os mansos, são aqueles que são os humildes e submissos diante de Deus, daqueles que não se deixam dominar pela ira diante das injustiças. São os pacíficos, diante dos problemas conseguem ter a serenidade de os encarar. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Todos aqueles que têm fome e sede de Deus e se tornam um defensor das causas justas. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que sentem compaixão e misericórdia pelo próximo, ou seja, têm como virtudes a amabilidade e a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, todos os que tiveram os seus corações lavados pelo sangue de Jesus e que vivem em harmonia com o coração de Deus. Têm um coração puro. Bem-aventurados os pacificadores. São aqueles que reconciliam com Deus mediante a cruz de Cristo e agora procuram levar a paz de Jesus aos outros. Portanto, proclamam a paz. Bem-aventurados os perseguidos pela causa da justiça. São aqueles que são perseguidos por seu amor fiel a Cristo e vivem de acordo com a palavra de Deus, cuja sua virtude principal é a fidelidade. Portanto, o tema de hoje, vamos começar por um breve resumo. Bem-aventurados que são os misericórdios, cuja característica que acabamos de perceber é a amabilidade e a misericórdia. No Evangelho, Mateus, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, bem-aventurados os que são misericordiosos, o que é que isto quer dizer? Isto vem do latim, do grego, desculpem, em que ventura é fortuna próspera, felicidade e sorte. Aventurado é aquele que se aventurou, conquistou ou alcançou. Misericórdia vem do latim misere cordis, ou coração pobre, compaixão suscitada pela miséria alheia, ou seja, o perdão. Então, misericordioso é aquele que perdoa as ofensas que lhe fazem. Portanto, ser misericordioso é, primeiramente, um ato de pura caridade. A caridade, aquela que os espíritos evoluídos referem, é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas recebidas.
Perdoemos a fim de que Deus possa perdoar. Perdoar é o complemento da doçura, pois aquele que não for misericordioso também não será nem manso nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Ódio e rancor são próprios de uma alma sem elevação e sem grandeza. Por que é que Jesus aconselhou perdoar-nos 70 vezes 7 vezes? Emmanuel, na sua obra, explica-nos o porquê quando nos fala que a Terra é um plano de experiências e resgate por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7, ou já ter errado. O perdão é um importante passo para a evolução. Perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar, ou seja, contestar e pretender a vingança. O perdão é um treino, toda a gente pode perdoar ou deverá perdoar. Então o perdão começa por perdoar a mim mesmo, com o autoperdão, perdoar a outro encarnado ou perdoar a outro desencarnado. Segundo o Espiritismo, existem 2 formas de perdoar. A grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a sustentabilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificação possa ter. É o chamado perdão do coração. O verdadeiro perdão, que lança um véu sobre o passado, é o único que será cobrado, pois Deus não satisfaz com a aparência. Sonda a fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. E depois uma outra, que talvez seja ainda a mais comum, que é a incorreta, em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso, porque perdoei. É apelidado como o perdão dos lábios. Eu perdoo e acrescentam, mas nunca me reconciliarei. Não quero vê-lo, perdoo, mas não quero vê-lo até ao resto da minha vida. Ou eu perdoo, mas eu na minha vida e o outro longe de mim. Vamos focar-nos na forma de perdoar nobre, na nobreza do perdão. Perdoar com amor, desprovida de qualquer humilhação e interesse. Para chegar ao perdão verdadeiro, há que trilhar um longo caminho, em que vulgarmente é a passagem obrigatória por vários estados de emoções, tais como a vingança, o ódio, a revolta, a indiferença, e só depois, e muitas vezes através da oração, portanto, orando e vibrando, é que chegamos a perdoar e, finalmente, perdoar esquecendo, com verdadeira misericórdia e amor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. A misericórdia é o complemento da brandura, portanto, aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. A misericórdia é a vivência do amor de Deus nas relações com as pessoas, principalmente as que se encontram emocionalmente desajustadas. Agir com misericórdia é colocar a mente em estado de doação de energia do amor, ou seja, o perdão. Todos nós conhecemos este pequeno excerto. Perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E então vamos refletir. Com que direito se reclamaria o perdão das próprias faltas, se não se perdoa a dos outros? Jesus ensina-nos que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoa ao seu irmão. São 7 vezes, mas não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Quantas forem necessárias. Não devolver o mal depende exclusivamente de nós. Esquecer depende da nossa memória. O perdão aqui não deverá ser entendido como esquecimento da ofensa ou da desculpa. O esquecimento somente vem quando a memória se encarrega de diluir a impressão negativa através da reflexão e da autossuperação. Tem que ser algo interno. E então, será que perdoar é apenas esquecer? Obviamente que não. Perdoar é diferente de esquecer. Uma coisa nada tem a ver com a outra. São coisas completamente distintas.
O que é necessário, na verdade, é esquecer no sentido de diluir a mágoa, a raiva ou o ressentimento que o facto gerou. Caso contrário, o perdão é superficial ou até mesmo ilusório. Isto é extremamente benéfico para quem sofreu algum tipo de agressão, porque a energia gerada a cada instante em que se revive o facto infeliz aumenta a ferida que se formou e, numa verdadeira roda viva, acumula novo e desnecessário sofrimento. Portanto, não perdoar é sofrer. O esquecimento da mágoa por si só vale como uma excelente psicoterapia, pois o apego à ofensa propicia ao ofendido a oportunidade de carregar sozinho a chaga em que ela se constitui. A diferença está naquele que realmente perdoa e consegue libertar-se daquela parte pesada da lembrança a ponto de não mais sofrer ao relembrá-la. E Mateus fala-nos também da importância de se reconciliar com os seus adversários. Reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estiverdes com ele a caminho, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos leve ao ministro da Justiça e que sejais mandado para a prisão. Eu vos digo, em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até ao último centil. E então, a que juiz é que se refere ele? O juiz representa nada mais, nada menos do que a nossa própria consciência, onde estão inscritas as leis de Deus. E a prisão, que será essa prisão que ele fala? A prisão é a situação de sofrimento que se encarcera o espírito e, por orgulho e vaidade, não consegue perdoar. É uma verdadeira prisão não perdoar. Sairemos da prisão que nós mesmos criamos quando houvermos perdoado e reparado todo o mal que causamos. Nós que estamos aqui hoje, sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos, nem nos livra das nossas faltas. Em muitos casos, os espíritos desejosos de vingança, no além-túmulo, movidos por seu ódio, perseguem aqueles contra os quais conservaram o seu rancor. O obsessor e o obsediado juntam-se e aprisionam-se pela falta do perdão. O espírito desequilibrado espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. A ausência de perdão, ou seja, a pura vingança e o rancor, que é quando a obsessão normalmente tem essa origem. Neste facto, reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo os que apresentam certa gravidade, como a subjugação ou a possessão. Para que as discórdias não se perpetuem nas existências futuras, devemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos reencarnados e lado a lado. Então, sendo perdoar algo tão nobre, por que é tão difícil? Porquê? Porque somos imperfeitos, orgulhosos e egoístas, muitas das vezes. Temos uma dificuldade imensa em comunicar e de nos colocarmos principalmente no lugar do outro. Temos o mau hábito de julgar e, muitas das vezes, o perdão é associado à fraqueza, porque somos fáceis e melindres. Então, os benefícios do perdão são imensos. Podemos dizer, não, é algo que está escrito por alguém da medicina até, que os benefícios do perdão aceleram a cura, tanto emocional quanto física. Dá-se um alívio de rigidez de dores crónicas e aumento da força física. Existe uma redução evidente de stress. Existe a ativação positiva do sistema imunológico. Existe um alívio da autossabotagem e um alívio da depressão e rancor. Passamos a ter um sono mais descansado. A visão do mundo torna-se mais positiva, mais amigável e mais tolerante. Também é evidente o crescimento do sucesso e a maior felicidade, maior inteligência e consciência. Instala-se uma paz mental. Portanto, o perdão leva-nos a uma vida nova. Portanto, há que trabalhar esta parte que é tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil. Mateus diz-nos: se, portanto, quando apresentares vossa oferenda ao altar,
Vos lembrardes de que vosso irmão tem algo contra vós, deixai o vosso donativo aos pés do altar e ide antes de mais nada vos reconciliar com ele. Só depois voltai para oferecer vossa oferta. Antes de se apresentar para ser perdoado, é preciso perdoar e se cometemos alguma injustiça contra um dos nossos irmãos, é preciso tê-la corrigido. Portanto, antes de ofertar a prece a Deus, ou a oração, devemos ter perdoado e reparado o mal que tínhamos feito. O sacrifício mais agradável a Deus é que eliminemos do nosso coração todo e qualquer ressentimento. Aprender a perdoar. Perdoar é desculpar, é não valorizar a ofensa, minimizando-a. Não sentir no ofensor um inimigo, mas uma pessoa com dificuldades pessoais. Devemos aceitar as pessoas como elas são, cheias de virtudes ou defeitos. Perdoar é não se sentir ofendido com o outro. E exercitar o ato de perdoar é renunciar à vingança, é perdoar a ofensa e esquecer sem exigir justiça. Então, mas como é que vou conseguir praticar o perdão em situações tão difíceis e que me magoaram tanto e deixaram marcas tão pesadas? Num trabalho de psicologia cujo autor é anónimo, e não consegui identificar, foi aconselhado o seguinte: privilegiar sempre o diálogo, é exprimir o que se sente sobre o que ocorreu e ser capaz de expressar o que há de errado na situação. Portanto, vamos fazer a nossa parte. A outra é individual de cada um. Portanto, a nossa parte é a nossa obrigação. Aceitar ou não aceitar, cabe à outra parte. O ato de perdoar é individual, cujo objetivo que se pretende é a paz verdadeira. Colocar a energia em tentar alcançar os seus objetivos positivos por um meio que não seja através da experiência que o feriu. Em vez de repisar mentalmente a sua mágoa, é procurar outros caminhos para os seus fins. A vida presente é tão breve e traz-nos contrariedades suficientes para que não lhe juntemos apenas inutilidades. Esqueçamos e teremos acesso a uma das maiores alegrias da Terra, a alegria de termos perdoado. Em vez de se concentrar nas mágoas, o que daria poder à pessoa ou situação que o magoou, vamos aprender a buscar o amor, a beleza e a bondade ao seu redor. Quem realmente perdoa, modifica a sua história, deixa para trás o ressentimento de forma a que se lembre da escolha heroica e nobre que é perdoar. Assim como afirma o Dr. Fred Luskin, a escolha de perdoar escolha perdoar e passe de vítima a herói na história que você quer contar. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma característica dos fortes. A maior represália contra um inimigo é perdoá-lo. Se o perdoamos com verdadeiro amor e caridade, faremos renascer a nossa paz, porque o perdão nutre a tolerância e a sabedoria. Aquele que não consegue perdoar aos outros, destrói a ponte por onde irá passar. Então, mas quem é que precisa de perdão? Todos nós, não é? Todos nós, espíritos eternos, imperfeitos, ainda como demonstra a complexidade de sentimentos e emoções contraditórios que se agitam dentro de nós, levando-nos a erros e enganos. Todos nós erramos, todos nós ofendemos, todos nós precisamos de perdão. Lembrando que perdão é caridade que deve ser cultivada. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, faz a seguinte questão: qual a mais meritória de todas as virtudes? E obtém a seguinte resposta: a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. E na questão 886, ele pergunta também: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E a resposta dada foi a seguinte: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Agora, analisando também uma das leis divinas, digamos assim, que é a lei da ação e reação, nós também conseguimos enquadrar aqui a importância do perdão e da misericórdia. Sabemos que o nosso destino é a perfeição, isso não há dúvida. A nossa caminhada é a evolução em sentido positivo. Disciplina, determinação e livre-arbítrio são as faces do mesmo plano que nos sustenta a caminhada.
O livre-arbítrio consiste na liberdade que temos de poder dar impulso às nossas ações contra ou a favor das leis divinas. Não nos esqueçamos de que a lei do progresso é inexorável. O que fizemos de mal tem que ser refeito. Quem sabe se a pessoa que nos ofende não será aquela mesma que ensinamos a tirar uma pedra. Se praticarmos atos bons, o resultado serão atos bons. Se praticarmos atos maus, o resultado serão atos maus, mas com o condicionante de que teremos de recapitular a ação, quer nesta ou em outras encarnações, para transformá-la num bom ato. Perdoar sem pensamento oculto e livre de sentimentos negativos e maldosos. Desejar promover o bem e não o mal. Experimentar júbilo em vez de pesar. Com o bem que lhes advenha. Socorrer. Abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que possa prejudicar. E, finalmente, retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Quem assim procede, preenche as condições de um dos principais mandamentos, que é amai os vossos inimigos. Eu espero que estas palavras vos tenham tocado tanto a vocês como a mim. Pela vossa atenção, muito obrigada.